Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amados irmãos, nós estamos extremamente felizes com o drive-thru que aconteceu domingo aqui na igreja. Queríamos agradecer a toda a equipe de obreiros que trabalhou, mas a todos aqueles que saíram de suas casas, vieram receber oração, trouxeram quilos do amor, e nós queremos honrar a cada um que doou, porque ao atingirmos a nossa meta, existe agora abastecimento para suprir, primeiramente, a casa daqueles que são membros da igreja que estão passando por dificuldades, e também vamos alcançar ajuda para os que não têm, que dá para socorrer. Isso é muito em função da sua bondade, da sua graça. Também a todos que vieram clamar a Deus por trabalho,
pelos seus locais de trabalho, foi oração com graça, com intercessão, em concordância. O Ministério de Intercessão estava junto, nós vivemos um tempo muito especial, foram 3 horas de estarmos juntos por alguns minutos e muitas coisas do mundo espiritual se movendo, porque onde há oração de concordância, Deus também age. E isso foi o nosso propósito maravilhoso. Nós então estamos felizes, queremos dar esse retorno para você. Queríamos, hoje à noite, ministrar na palavra como viver em dias de calamidade. Nós temos que estar preparados para todos os períodos da vida, todos. Tem os períodos de abundância e tem os períodos de escassez. Tem os períodos de saúde, tem períodos de enfermidade. A Bíblia diz que existe tempo para todo propósito. Existe tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Existe tempo de chorar e existe tempo de sorrir. Existe tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Existe tempo em que está tudo muito certo e tem horas em que está tudo muito errado. Nossa visão é que nesses dias parece que Deus pegou a agenda de todo mundo e do mundo todo e rasgou. E agora nós vamos precisar aprender a viver em dias mais difíceis. A fé está sendo provada, a família está sendo provada, a igreja está sendo provada, governos estão sendo provados, líderes estão sendo provados. Como viver e aprender? Grave muito bem esses dias que nós estamos vivendo. Registre e avalie-se como você está vivendo, suportando a calamidade. Porque estar vivendo só dias bons e tranquilos, qualquer um. Mas nós estamos vivendo um tempo de calamidade, um tempo de notícias que não são boas, e não só no nosso país, mas em todo o mundo. Como? O que a Bíblia fala de calamidade? Eu queria que você me acompanhasse na leitura de 2 Reis, capítulo número 6, a partir do verso 24 até o verso 30. 2 Reis, capítulo 6, 24, diz assim: Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: Ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: Se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: Qual é o seu problema? Ela respondeu: Essa mulher me disse: Dê o seu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: Dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Com ele estava andando sobre a muralha. O povo olhou e viu por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: Que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, estiver com a cabeça sobre os ombros. Bem, você talvez não tenha conhecimento ou lembrança da leitura bíblica de um tempo tão difícil, de tanta calamidade. Isso aconteceu há 850 anos antes do Senhor Jesus. O rei da Síria, Ben-Hadad, cercou a cidade da Samaria, região de Israel, por meses a fio e não deixou entrar nenhum suprimento. Ninguém entrava e ninguém saía. E todo o estoque de alimentos, de água, tudo que eles tinham, acabou. Então o custo de vida subiu muito. E diz ali, olha que uma cabeça de jumento era vendida por 80 moedas de prata. E esterco de pomba, que eles usavam para fazer fogo, e 5 moedas de prata. Então o custo de vida subiu de uma maneira extraordinária. E nós vamos perceber algumas coisas quando estamos vivendo em calamidade. A primeira delas é que a fome era tenebrosa. No versículo 25, diz ali, houve uma grande fome. A fome, as pessoas não tinham o que comer. Já tinham ido tudo. E o caos da fome, o caos realmente foi quando a miséria chegou a se tornar absoluta. Nos versos 28 e 29, 2 mulheres pactuam de que as pessoas estavam morrendo, as crianças estavam morrendo, então eles cozinhavam já carne humana.
Nós estamos falando de calamidade total, completa. Nós nem estamos nem perto disso. E alguns já se desesperam, dizem assim, meu Deus, o que vai ser de mim? O número de suicídios começa a aumentar em várias partes do mundo, de pessoas que perderam seus negócios, perderam seu emprego, estão no desespero. Mas eu estou falando de um extrato bíblico que era muito pior. Você imagina duas mães combinando, hoje nós comemos o teu filho, amanhã vamos comer o meu. Você imagina algo assim? Pois esses dias aconteceram nos dias em que Eliseu era profeta e que a Síria cercou Israel e nada mais acontecia. Então tinha fome tenebrosa, miséria absoluta, custo de vida altíssimo, elevado, e não havia provisão, não havia nada. Nós já tivemos o ano passado aqui no Brasil a greve dos caminhoneiros e realmente transtornou a vida de todos nós. Nós nem sabíamos que éramos tão dependentes do transporte rodoviário. Mostrou-se que somos dependentes. Faltava medicamento, faltava alimento, faltava tudo. Faltava combustível e era um horror. Agora nós estamos no ano seguinte, estamos vivendo a pandemia. O medo de sair às ruas, de pegar um vírus que pode vir a ser letal. Então, e aí as coisas sobem, o esquisito, o papel higiênico sumiu e subiu. As pessoas começaram a comprar e a comprar cada vez mais a um custo de vida. Nós estamos sendo chamados para viver dias difíceis. A Bíblia fala de dias muito difíceis, como este aqui, de uma miséria completa, de um custo de vida altíssimo e de consequências graves. Como que Ben-Hadad, representando Satanás, ele cerca ali e não deixa mais nada entrar. A terceira coisa grave que nós notamos aqui nesse texto é a derrota interior do líder. O rei se desesperou, o rei revela pessimismo e amargura. E a mulher pergunta, diz, rei, nos ajuda. E ele diz, se Deus não ajuda vocês, o que eu posso fazer por vocês? Ele está amargurado ao ponto de se revoltar contra Deus e disse, amanhã, em 24 horas, o profeta Eliseu vai estar sem a cabeça assim, em cima dos ombros. Eu quero dizer, você que é chefe de família, você que é pai, ou avô que tem uma responsabilidade, você que é mãe, cuida dos seus filhos sozinhos, você que já tem autonomia na sua vida, você que lidera a si mesmo, não é? Uma liderança que você precisa governar a si e dirigir a sua vida. Na hora da dificuldade, aprenda, desespero não resolve absolutamente nada. Revoltar-se contra Deus, procurar achar culpado, também não vai resolver absolutamente nada. O rei estava vestido com seu traje real, mas por baixo ele colocou pano de saco. Pano de saco era uma roupa simples que quando Israel estava de luto, estava sofrendo, eles se vestiam com a vestimenta mais simples. Mas o rei usava por baixo, não estava usando por cima. Mas como ele estava em cima da muralha, as pessoas viram, olha, o rei está se humilhando. Não, irmãos, ele não estava se humilhando, estava revoltado. O Deus que não me ajuda. Amargura. Quando uma pessoa se torna amargurada, ela não consegue ajudar os outros. Ela passa a sua amargura para os outros, dizendo a culpa é de fulano, a culpa é do governo. Ele começa a entrar numa neurose de amargura. Nesta hora não resolve revolta, não resolve amargura e nem resolve ressentimento. Ainda mais se você tem uma responsabilidade de liderar. Pense, acorde, você que lidera a sua família, você que tem uma responsabilidade, tem empregados, tem pessoas que dependem de você, a hora agora é de pensar de uma maneira proativa, de uma maneira diferente. Eu estava conversando com o pastor Samuel, de Rio do Sul, e lá também, como aqui, teve tudo paralisado, e um dos membros da igreja trabalha com construção civil, um pedreiro, e foi impedido de trabalhar. E ele ligou para uma facção de tecidos e encomendou 600 mil máscaras. E 600 mil máscaras. Logo no começo, quando deu, ele disse, não vou poder trabalhar, ligou para uma facção. E ele saiu a vender as máscaras a R$2. Se ele vender todas as máscaras, 600 mil máscaras a R$2, você entende o que eu quero dizer? Um homem simples, um pedreiro,
Quando ele se entendeu, que dizia, não vou mais poder trabalhar, vou ter que fazer alguma coisa. A hora é de você pensar alternativas. Não é de você procurar culpados, ficar amargurado. Puxa, logo no meu reinado, isso nunca tinha acontecido antes. Por que isso não aconteceu antes? Por que tinha que ser comigo? Por que tinha... Gente, uma geração que vai ter o privilégio de dizer, passamos, não sobrevivemos, vencemos, aprendemos, nos unimos, tiramos o melhor. A revolta manifestada através da ira contra o profeta não vai resolver absolutamente nada, o teu coração vai ficar mais endurecido. Onde está Deus? E o rei disse, olha, se Deus não está ajudando, como eu posso ajudar? Deus estava realmente trazendo, permitindo que Ben-Hadad cercasse, porque Israel tinha se entregado à idolatria, aos deuses cananeus. Israel tinha se voltado às costas, tinha separado de Deus. E para viver em tempos de abundância, basta ser humano. Agora, para viver em tempos de calamidade, tem que ter o sobrenatural. Aí não vale só o humano. O humano é boa vontade, serviço, dedicação. Não. Para viver tempos difíceis, nós precisamos continuar sendo humanos, mas ter a expectativa do sobrenatural. Deus, o que eu posso fazer? Como posso administrar melhor? Como eu posso dar um salto de qualidade nestes dias? Você que lidera, mesmo que, pastor, eu sou apenas líder de mim mesmo, então lidere a si mesmo, fale consigo mesmo e diga, pare de reclamar, pare de achar culpados, pare de falar de mortos, pare de ser a estatística da morte e comece a contar, nós vamos vencer, nós temos condições para vencer, fazer coisas maiores e melhores em todas as circunstâncias. O sobrenatural está ao alcance daqueles que realmente amam a Deus. Quem são as pessoas que Deus vai usar numa situação como essa? Volte para a Bíblia comigo, nós queremos ler a partir do capítulo 7, versículo 1 em diante. Diz assim, até o verso 5. Então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão da Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu, eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então, vamos para o arraial dos sírios e nos entregaremos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua própria vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo. Esse é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. As pessoas que Deus vai usar, primeiro, note muito bem, a característica é pessoas que sabem o que é sofrer. Deus usou 4 leprosos. O rei, Deus não usou, ele podia ter sido usado, porque ele era o rei. Ele podia ter orado, ele podia ter consultado a Deus, ele podia ter sido ele, mas não foi.
Ao contrário, quando a gente se desespera, se revolta, tudo fica pior ainda. No casamento é assim, quando um está nervoso, o outro também fica nervoso, fica pior o negócio, não resolve. O rei podia ser o protagonista, ele podia entrar para a história de Israel como aquele que invocou o nome do Senhor, teve vitória e trouxe suprimentos para o povo, mas não. Ele não foi o herói da história. Ele podia ter sido. Então, quem Deus usou? Primeiro, Deus foi lá e usou 4 leprosos. 4 leprosos. 4 homens. Quem que eram os leprosos? Os leprosos eram aqueles que tinham lepra, hanseníase, eram identificados pelo sacerdote e eram expulsos do convívio social e religioso. Eles não podiam mais entrar na cidade, não podiam mais visitar parentes, eles tinham que ficar morando longe até morrer. As famílias podiam levar alimentos e deixar longe para eles pegarem sem ter contato visual. Se o vento tivesse a favor, eles não podiam se aproximar de pessoas, só com o vento contrário, porque eles tinham medo da transmissão da lepra para o resto da pessoa. Então, o leproso era um excluído social, era alguém que vivia num isolamento completo. Ele não era admitido no culto, porque ele era considerado uma pessoa maldita. Ele não tinha recurso, ele não tinha nenhuma prerrogativa. Então, Deus vai usar essas pessoas que já sabem o que é isolamento ou preconceito, sabe? Pessoas que já tinham aprendido o que é desapego, eles desapegaram de tudo, não tinha mais nada assim. Roupas eram os restos dos restos, porque as carnes iam se descolando do corpo, então eles tinham que viver com tudo, roupas amarradas para não perder pedaços da própria carne. Cheirava muito mal. Em dias de calamidade, quem Deus vai usar? Pessoas que realmente têm uma capacidade de desapego. Irmãos, eu quero dizer, nesse período de calamidade tem coisas que não vão voltar mais. Tem coisas que nós vamos realmente perder. Alguns relacionamentos ou empregos, negócios. Tem coisas que você vai precisar se desapegar. Lembro-me de ter entrado no hospital para visitar uma senhora que tinha um tumor muito forte na sua perna. E antes de eu entrar, a filha, que era muito vaidosa, disse: pastor, eu estou cuidando da minha mãe todos os dias. E aqui morreu a minha vaidade. O senhor vai entrar ali dentro. A minha mãe está apodrecendo de dentro para fora. E eu estou revezando, cuidando dela todos os dias. O cheiro é horrível. Morreu a vaidade. Tem permissões de Deus que vão fazer você ter algumas perdas que deverão ser fundamentais na sua vida. Aqueles mimimi, aquelas reclamações, aquelas seleções que você fazia, dizer, olha, eu gosto disso, não gosto daquilo. Dias de dificuldade faz com que a gente aprenda a desapegar de tudo aquilo que é material, ou que serve à vaidade, ou sustenta o nosso orgulho. Vai desapegar, diz assim, nada disso é importante. Futebol, né? Milhões e milhões. Que diferença num tempo de crise ter ou não ter futebol? Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Agora, ter as pessoas que são caras para você perto de você, isso é de grande valor. Você que gostaria de visitar o seu pai ou sua mãe não pode porque tem medo de estar levando para ele alguma doença. Agora você diz, puxa, como eles são preciosos para mim. Quem Deus vai usar? Gente que sabe o que é isolamento, gente que sabe o que é sofrer preconceito, gente assim. O segundo grupo de pessoas é pessoas que entendem que a única forma de enfrentar a calamidade é com atitude. Quem vai vencer não é gente parada, não é gente na derrota, no derrotismo ou no vitimismo, não. Uma calamidade, uma crise provoca em nós necessidade de atitudes novas. Eu preciso fazer alguma coisa. Uma ação de luta contra o mal. Uma ação de serviços que vai exigir de você que você vai ter que se reinventar. Eu preciso fazer alguma coisa. Muitos vão morrer sentados sem fazer nada. Somente ocupando-se com preocupações. Ficar sentado, ocupando-se com preocupações, é morrer aos pouquinhos. Ficar
tentando ali se martirizar, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, não vai dar. Os 4 leprosos conversando entre si, eles tiveram que tomar uma atitude. Se nós ficarmos aqui parados, nós vamos morrer. Se nós entrarmos dentro da cidade, lá não tem comida, nós vamos morrer. Então o único lugar que tem comida é no acampamento do exército dos sírios. Então vamos lá. Se eles nos matar, nós vamos morrer. Mas eles podem nos dar comida. Ou seja, a atitude vai fazer a diferença nesses dias. Quem Deus vai usar? Pessoas que vão vencer. Não serão pessoas entregues, paralisadas. Vão ser pessoas. Os 4 leprosos fizeram uma pequena conferência entre si. O que vamos fazer? Se ficarmos parados, não vamos morrer. Se entrar na cidade, nós vamos morrer. Se nós formos no acampamento dos sírios, bem, eles podem nos matar, não vamos morrer. Mas temos uma chance. De 4 tem uma. Que eles nos deem comida. Aí nós vamos viver. Então eles optaram por uma das alternativas. Vamos ir no acampamento deles. A atitude, ela é fundamental para que a gente possa vencer. As pessoas paradas, elas não terão vitória nenhuma em dias de calamidade. Não vão vencer. Né? Ação da luta contra o mal. Existe o mal. Pandemia, vírus, doença, desemprego, fraqueza, insegurança, isolamento. Então se reinvente, faça alguma coisa, crie, pense em algum serviço, ou pense em alguma coisa que possa beneficiar pessoas, às vezes que não vai ter nenhum retorno financeiro, mas vai salvar uma vida. Pense em alguma coisa que possa ser algo da parte de Deus. Para muitos, a tendência de se entregar, somente para quem já morreu, para o mundo vai poder vencer. Pessoas que entendem que a vida em Deus tende a melhorar. Capítulo 7, versículo 4, quando eles tomam a seguinte decisão. Se decidirmos entrar na cidade, eles vão tomar uma decisão. Entenda que a vida tende a melhorar, não a piorar. As coisas não vão ir piorando, elas vão melhorar. O ano de 2020, como eu disse outro dia, não terminou ainda. Nós vamos terminar 2020 muito melhor do que nós começamos. Nós vamos terminar. O Leandro pregou domingo sobre a grande oportunidade de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Grande oportunidade. Grande oportunidade você tem de pegar o seu telefone e ligar para pessoas que há muito tempo você não liga. Talvez pessoas que você tem um desafeto. Talvez pessoas que erraram contigo. Não vai lhe cair nenhum pedaço você ligar e perguntar, estou ligando para saber como você está. Para as pessoas que eu só faço uma ligação, só liguei para saber como vocês estão. Gente, é uma alegria do outro lado. Tem muitos que estão literalmente no isolamento, que não conseguem sair, não podem sair, não devem sair de casa por estarem no grupo de risco. Mas você pode fazer um bem muito grande. Para quem sabe o que é morrer, os leprosos sabiam o que era não ter nada. Sabiam que era morrer, eles estavam morrendo aos pouquinhos. Quem já morreu para o mundo, irmãos, está muito melhor preparado para vencer a crise. Porque ele disse, não tem problema nenhum de perder isso aqui, não é importante para mim. Essas coisas não são importantes para mim. Coisas materiais, títulos, eu já morri para o mundo. Né? Romanos 6,12, eu já decidi. E quem optou em entregar a sua vida para o mundo? Portanto, Romanos 6,12 diz assim, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam novamente às suas paixões. Quem já morreu para o mundo, irmãos, não está muito ligado. Você não vai dar para trocar de roupa, comprar coisas novas. Não está mais importando nisso. Quem já morreu para o mundo está pronto para experimentar coisas novas. Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, são pensamentos de bênção, para dar a cada um o futuro que vocês vão para um futuro e uma esperança que vocês vão experimentar. Gente, Deus tem coisas poderosas, mas para pessoas que estão pensando assim, Deus não tem o pior para mim. Esta situação que nós estamos vivendo vai produzir coisas boas. É verdade,
numa situação dessa, o que permanece é o verdadeiro. O que permanece é o sentimento verdadeiro, as atitudes verdadeiras e os valores verdadeiros. Tudo que é secundário não permanece. Aquela amizade que você pensava que era, uau, na crise esqueceu de você. Se preocupou consigo mesmo e acabou. Não é assim. Vai surtir sentimentos e relacionamentos totalmente novos. Pessoas que entendem que a vida em Deus tende a melhorar. Em quarto lugar, esses 4 leprosos do ensino que pessoas que entendem o Kairos, o tempo de Deus. Tempo de Deus. Eles entraram no acampamento, entraram na primeira barraca, tinha comida, tinha roupas, tinha ouro, tinha prata, tinha um montão de coisas. Eles pegaram, mas eles comeram, irmãos, eles comeram bastante. Levaram aquilo para o seu acampamento, guardaram, voltaram. E disseram, tem mais comida aqui. Aí um deles disse assim, não é certo o que nós estamos fazendo. Se a gente esperar amanhecer para avisar o rei que tem comida, nós vamos ser culpados de termos mais pessoas morridas nessa noite. É de noite. Então eles entendem, é de noite, então é agora que nós vamos lá bater no portão e dizer, tem muita comida aqui, o acampamento dos sírios está vazio. É de noite. Porque também foi de noite que eles tomaram a decisão de ir no acampamento dos sírios. Foi de noite. Sabe, irmãos, quando a gente se levanta, quando eles se levantaram lá do seu lugar para ir até o acampamento, Deus levantou o seu exército e correu o exército dos sírios. Se os 4 não se levantam, não tomam uma atitude, também Deus não vai agir. Quando eles se levantaram para ir, Deus se levantou e expulsou o exército de Ciro de lá. Enquanto a gente não se levanta, não se move, Deus não se move. Deus disse para Moisés, em Êxodo 14, diga para o meu povo que marche. Quando Israel começou a andar, o mar foi se abrindo. Uma atitude na terra move a atitude do céu. Deus não trabalha sozinho, Deus sempre nos chama para participar disso. Existe o Cronos, que é o tempo que a gente controla. O tempo, um dia, o Cronos, o relógio. Esse é o Cronos, é o tempo humano, o tempo do ser humano. A gente marca um horário de se encontrar em tal horário, em tal lugar, é o Cronos. Mas o Kairos é o tempo de Deus. Em calamidades, assim, Deus, quando isso vai passar? Isso vai passar quando Deus tiver cumprido todo o seu propósito. Quando derrubar o orgulho, a altivez humana, quando Deus agir, as trevas vão cair. Deus tem um tempo para tudo. Deus está querendo trabalhar no meu coração e contigo. Por exemplo, que Deus quer trabalhar? A ansiedade. Por mais ansioso que você esteja para que essas coisas passem de uma vez, não vai mudar nada. Porque o vírus não está sendo controlado, ele está solto. Só Deus pode controlá-lo. Não existe. Você pode ouvir 4, 5 especialistas falarem sobre a pandemia. Eles vão ter posições diferentes, cálculos diferentes, estágios diferentes, porque estamos lidando com uma coisa que eles não dominam. E nós temos que orar a Deus, seja dentro do tempo do Senhor. O tempo nosso é de reagir a cada dia. Vamos adiante, vamos vencer. Quando aqueles 4 se levantam e resolvem ir, depois eles resolvem de noite mesmo, vamos lá avisar que tem comida. E mandam acordar o rei estava dormindo. O líder estava dormindo, era de noite. E aí o guarda disse, tem aqueles 4 que são uns desqualificados, os leprosos, os amaldiçoados estão lá embaixo. E eles estão dizendo que tem comida. O rei não acreditou, pegou os últimos cavalinhos que tinha, botou uns guardas assim, vão até o acampamento ver se é verdade o que esses malditos estão dizendo aí. Esses desprovidos, esses desqualificados. E aí os soldados vão com aqueles cavalinhos, imagina já uns cavalinhos, os pangaré, puro osso, caminho, vão andando, passam o acampamento dos sírios, e o rei disse, não, isso não é verdade. O rei ainda disse assim, isso é uma emboscada. Eles deixaram o acampamento vazio, nós abrimos os portões e eles invadem aqui. Isso eu não acredito. Quando uma pessoa está tão com um líder, um pai, ou você que lidera a sua casa, a sua vida, quando está tão negativo, com o coração tão incrédulo, até quando vem uma notícia boa, você diz, eu não acredito. O rei não acreditou, disse, mas vocês vão.
Então esses soldados, eles passaram todo o acampamento e foram até as margens do Jordão. E voltaram a dizer, rei, é verdade, nós andamos por tudo, não encontramos uma viva alma. E o acampamento está cheio de comida, cheio de armas, os cavalos eles deixaram tudo. Eles levantaram e saíram correndo. Aí, irmãos, aconteceu o seguinte, que o chefe da guarda do rei, quando o profeta Eliseu disse, amanhã em 24 horas, o custo de vida vai baixar muitíssimo. Vai assim, realmente cair, todos os custos vão cair. Eliseu disse assim no capítulo 7, amanhã, essas horas, junto ao portão da Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Ele disse assim, ó, vai cair, pô, vai ser muito barata a comida. O capitão da guarda disse assim, nem que Deus abrisse as janelas. Então Eliseu disse, tu vais ver, mas não vais comer. E ele foi com o rei, ele era um guarda, né, o general, o capitão da guarda, está junto ali. Quando abrem os portões, uma multidão de famintos saem disparada, passam por cima dele e ele morre. Porque ele duvidou, e porque ele duvidou, Eliseu disse, tu não vais comer. Tu vais ver, mas tu não vais provar isto. Não duvide das promessas de Deus. Deus fez uma promessa na tua vida. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus tem coisas muito maiores e muito melhores. Então, pessoas que entendem o tempo do Senhor. O milagre vem na hora de Deus. O milagre acontece. É a vitória do fraco contra o forte. Quando nos movemos na fé, Deus vai agir. No capítulo 7, verso 8, 2 Reis 7, 8, lá diz assim, assim quando aqueles leprosos chegaram nas imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, e depois levaram dali a prata, ouro, roupas, então se foram e esconderam tudo, voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia de melhor. Bem, o que nós estamos dizendo com isso? Que eles decidiram, primeiro, a sua fé, eles se alimentaram, depois eles resolveram partilhar. Esse é um tempo que nós estamos vivendo que pessoas que vão vencer, elas não pensam só em si. Elas se lembram dos outros. Eu vou repartir. O que eu tenho, eu vou repartir. Em dias de calamidade, nós sempre conhecemos pessoas pela sua generosidade. Nos dias do profeta Elias, havia muita fome também em Israel, 3 anos e meio sem chuva, e Deus mandou ele para a casa de uma viúva pobre. E ela disse, eu só tenho uma porção de farinha e um pouquinho de azeite. E Eliseu disse, faz esse pão para mim, e eu vou morar aqui nessa casa pobre, e nunca vai faltar o pão, não vai faltar o azeite, não vai faltar o alimento. E aquela mulher creu na palavra dele e não faltou o pão, não faltou o alimento. Quando nós repartimos, existe a bênção da multiplicação. Se você retém, você perde, estraga. Israel tinha o maná todos os dias, mas tinha alguns zemários no meio do acampamento que, com medo que no outro dia não viesse maná, esconderam, pegaram mais que uma porção e guardaram no fundo da sua tenda. Vai que Deus dormiu, se atrasou, no dia não venha, eles tentaram garantir, mas aquele maná virou em vermes. E aí não veio o pão mesmo. E Deus disse, procura na barraca de quem duvidou de mim e expulsem do acampamento. Sabe, irmãos, reparta, não retenha. Toda a oportunidade que você tiver de fazer o bem, faça o bem. Nunca se arrependa de ter ajudado alguém, de ter partilhado. Aqueles 4 homens, eles podiam ser amargurados, porque foram expulsos da cidade, não permitiam que eles entrassem, eles eram chamados de malditos. Mas agora, eles estão tão satisfeitos, eles vão lá e avisam, tem muita comida lá. Vocês podem ir. Nós somos aqueles que descobrimos o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Nós temos que avisar os outros que têm fome de Jesus e assim, eu descobri onde tem pão. Tem pão em Jesus, tem comida lá, tem paz, tem livramento, tem libertação, tem graça do Senhor,
tem tudo que nós precisamos. Nós somos aqueles que recebemos de Deus e temos que avisar os outros que estão procurando no mundo. O tempo da calamidade é o tempo da nossa grande oportunidade. Deus está precisando levantar pessoas em dias difíceis, líderes. Se você for como o rei de Israel naqueles dias, pode até estar vestido com um pano de saco, ter uma humildade aparente, mas se não se dobrar, você vai ficar com o coração endurecido e vai custar a crer. Será como um discípulo de Jesus, o Tomé. Se eu não botar a minha mão onde foram colocados os cravos de Jesus e do lado onde foi aberto com uma lança, eu de maneira nenhuma vou acreditar. Nesta hora não é a hora do Tomé. Nesta hora é a hora da fé. Diz assim, até aqui me ajudou o Senhor. Olhe para trás da sua vida. Você já passou dificuldade na vida? Olhe para trás. Você já venceu dificuldades na vida? Então, essa que está agora é apenas mais uma e que estamos sendo postos à prova. Pastor, tivemos tantos anos de comunidade, de comodidade, de conforto. Agora chegou o tempo de passar pelo aperto. Chegou o tempo de passar pela situação que não está no nosso controle, nem está no controle do governo, nem está de nenhuma autoridade do mundo. Está de Deus. E nós temos que pedir, Deus, livra a minha casa de todo mal, mas me abençoa para que eu possa repartir. Isso é uma mensagem importante. Uma pessoa que vai sobreviver, vencer, este período é uma pessoa que tem um coração bondoso, misericordioso, que olha a necessidade do outro, que usa o que tem. Às vezes o recurso é da oração, às vezes é o recurso do aconselhamento, às vezes é o recurso de material mesmo. Seja sensível, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Talvez Deus vai trazer à tua lembrança pessoas que você tinha até esquecido. Mas por que Deus me fez lembrar dela? Vou ligar para ela. Vou perguntar se ela está precisando de alguma coisa que eu pudesse socorrê-la. Talvez vai ser apenas uns minutos para você escutar ela. Que ela não pode sair de casa, não ver ninguém. Ou está precisando de remédio, ou está precisando de alimento, está precisando de alguma coisa. Tenha o teu coração disponível nesses dias. Olha quem Deus usou. Deus usou 4 homens que sabiam o que era isolamento, que sabiam o que era sofrimento, que sabiam que Deus podia fazer o sobrenatural e que repartiam, sabiam repartir. Reparta as virtudes. Deus está procurando pessoas que tenham essas marcas. O Senhor Jesus, ele foi o servo sofredor. Ele sofreu como homem e sofreu como filho de Deus, na carne todas as agruras, rejeição. Ele foi expulso de Nazaré, a cidade em que ele foi criado. Ele foi expulso de Gadara e depois ele foi traído em Jerusalém, em que ele fez muitos milagres. Jesus sabe o que é sofrer. E ele disse, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Eu passei. Eu passei por apertos, eu passei por rejeição. O Senhor Jesus sabe o que é sofrer. Nós, quando passamos por alguma coisa ruim, reclamamos, achamos ruim, mas essas coisas fazem parte. Eu trouxe um relato bíblico de uma coisa que nós nunca passamos, nem imaginamos. Eu ouvi relatos muito parecidos com isso, num período de guerra, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra na Europa, em que realmente as coisas eram inimagináveis para nós, de fome, de não ter o que comer, né? A Alemanha foi um país reconstruído por mulheres. Ou os homens estavam mortos ou mutilados. Eram mulheres e crianças que sobraram. Elas, na neve, limpavam aqueles tijolos e reconstruíram, que hoje é um dos países mais bonitos do mundo e da Europa. Quem fez isso? Mulheres, que eram a força. Quem Deus vai usar hoje? Deus está querendo usar você. Pastor, mas eu sim. Pastor, eu estou com doença grave. Você já submeteu isso a Deus? Diga, Senhor, a minha doença não é o mais importante, mas Tu és o mais importante. Deus pode me usar, Deus quer te usar. Deus pode te usar muitíssimo. A graça está com aqueles que tomam uma atitude e creem no tempo certo, Deus vai fazer isso, é kairos. Levante-se, faça alguma coisa, profetize. Não endureça o seu coração e não duvide, porque se você duvidar, você não verá a graça e a bênção de Deus. Vamos orar a Deus. Pai,
no nome de Jesus. Levanta homens e levanta mulheres que sejam, Senhor, já experimentados no sofrimento, que já passaram por perdas, que já passaram por privações, mas que estão dispostos a repartir o pouco que têm e a profetizar dias melhores, porque o nosso Deus nos ama e tem coisas muito maiores e melhores. Senhor, levanta líderes, chefes de família, homens e mulheres que saibam liderar a si mesmos, pensando nas coisas lá do alto e proferindo palavras de vitória. A nossa vitória está em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te use muito. Irmãos, quero dar um aviso especial. No próximo domingo, nós vamos ter um culto diferente. O nosso culto vai ser ao ar livre, na rua aqui, Abraham Lincoln. Todas as pessoas que tiverem carro virão de carro e poderão usar as suas máscaras e ficarão dentro dos automóveis. Os automóveis ficarão alinhados lado a lado e encheremos toda essa rua. Teremos um caminhão, né, de som, onde nós vamos ter louvor, oração, pregação e ministração da palavra de Deus para isso. Comece a pensar, se organizar. O culto também será num horário diferente. Será às 18 horas em ponto. Você tem que chegar um pouco antes, se acomodar, ser ajudado pelos irmãos que estarão ali para orientar o estacionamento e também os obreiros que vão estar destacados para te orientar. Nós vamos fazer algo que nunca fizemos. Esse é um tempo de fazer coisas novas. O drive-thru foi uma coisa que nunca fizemos. Agora vamos fazer um culto que nunca fizemos. Vamos fazer um culto ao ar livre, cada um dentro do seu carro, com a sua máscara, traga o seu álcool gel, mas venha com sede, venha com fome. A graça do Senhor vai cobrir essa rua e você vai ser muito abençoado. Até domingo, Deus te abençoe.